Olá pessoal, meu nome é Danusa, eu sou trabalhadora da Sociedade Espírita Luzes no Caminho e a ideia hoje é a gente conversar sobre um assunto bastante instigante, porque o título da nossa palestra se chama Apocalipse segundo o Espiritismo. Então, para entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse tema, como sempre, eu convido a todos a fazermos uma prece inicial, para que assim a gente consiga se conectar de mente, de coração e aproveitar tudo aquilo que vai ser dito, refletido, todos os lembretes que, de uma certa forma, a gente tenta e busca fazer durante essa meia hora de bate-papo. Então, seja onde estivermos, que a gente possa se conectar. E para poder fazer isso, que a gente então consiga elevar o nosso pensamento e, de um certo modo, lembrar da doce figura do nosso Mestre Jesus. Esse amigo, esse irmão maior que nos acolhe, que nos abraça, que nos envolve, que nos dá a confiança de que já estamos sendo atendidos e de que, mesmo à distância, estamos todos unidos em pensamento junto a Ele. Obrigado, Mestre amado, pela oportunidade de falarmos sobre o bem, falarmos no bem, para tentarmos agirmos no bem. Permanece conosco, então, assim como desejamos permanecer contigo. Que possamos, assim, seguirmos, de fato, seguros, confiantes, de que estamos sendo atendidos. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Bom, meus amigos, como eu mencionei antes, a ideia é falarmos sobre um tema bastante instigante. Quando eu digo instigante, é porque pode trazer algumas curiosidades. O próprio título, Apocalipse. E justamente Apocalipse, segundo o Espiritismo, porque a palavra Apocalipse e o próprio contexto dessa palavra não é algo único da doutrina espírita. Então, por isso, vale a pena a gente lembrar. O que necessariamente significa a palavra Apocalipse? Bom, a palavra Apocalipse, ela está muito relacionada ou extremamente relacionada à ideia de revelação divina. Uma revelação de um segredo, de algo que pertence de modo secreto a algum profeta, a algum conhecedor, a alguém, a um indivíduo que tenha uma conexão, uma comunhão com Deus. E a partir dessa comunhão com Deus, consegue receber, consegue, de alguma forma, perceber, sentir uma série de informações que podem vir até mesmo serem reveladoras, ou digamos assim, proféticas. Podem estar relacionado a algo que ainda não aconteceu, mas que está por acontecer. Então, vejamos só, a palavra Apocalipse, ela por si só, realmente é grandiosa. Ela traz essa ideia de revelação, e essa revelação, ela pode ter como continuidade um fato que seja profético, algo que ainda vai acontecer. Bom, mas em que momento essa palavra, esse termo apocalipse, passou de alguma forma a fazer parte, então, aí da nossa história, ou pelo menos até mais das nossas vivências e do nosso conhecimento? E daí não tem como nós não lembrarmos e não associarmos a palavra apocalipse, claro, ao próprio cristianismo. Por quê? Porque essa ideia, então, de revelação já veio acontecendo em diferentes momentos da história, principalmente ligados ao cristianismo. Então, se nós estudarmos um pouco mais sobre religião, sobre filosofia, nós vamos lembrar que existiram algumas pessoas, alguns profetas, que eram considerados assim, profetas, que fizeram revelações, que receberam revelações, como Ezequias, como o próprio Zacarias, como Daniel, que eram então profetas e são profetas lembrados devido ao Antigo Testamento. No entanto,
para fazermos uma conexão dessa palavra, novamente, desse termo, Apocalipse, com a doutrina espírita, a gente vai lançar uma luz, ou pelo menos algumas reflexões, sobre João, sobre o nosso conhecido, ou pelo menos lembrado, né, como o profeta, ou pelo menos o seguidor, um dos seguidores de Cristo, que era João. Então, o que acontece? João, ele é uma dessas figuras não ligadas ao Antigo Testamento, mas sim ao Novo Testamento. E por que a figura dele é importante? Porque, então, nós temos essa figura, João, o profeta João, sendo comentado, sendo detalhado, até mesmo numa obra do nosso querido Francisco Cândido Xavier. A partir de quem? De Emmanuel. No livro A Caminho da Luz, onde nós temos, então, uma obra magnífica, onde Emmanuel faz uma descrição da evolução, um panorama sobre a própria evolução do indivíduo, do ser humano, seja a partir dos planetas, assim como da própria raça humana. Nesse livro A Caminho da Luz, o Emmanuel, num determinado momento, ele comenta que Cristo, ele está tentando verificar, ele está verificando, aliás, como anda os seus próprios ensinamentos junto à humanidade. E aí, então, ele verifica que é necessário uma mudança, uma transformação, ainda junto ao ser humano, para que uma evolução ocorra. E por que isso é importante? Por que Emmanuel aponta isso? Emmanuel descreve, então, essa forma como Cristo verifica a necessidade de evolução do ser humano e cria estratégias para que essa evolução aconteça. Por isso que a obra é magnífica nos seus detalhes e no modo como é apresentado isso. E aí, então, Emmanuel também nos relata que o próprio Cristo, em sonhos, em espírito, ele entra em contato com João para que João receba informações, receba uma série de mais do que informações, mas uma série de mensagens que deveriam ser exteriorizadas, deveriam ser disseminadas para o mundo. E aí o Emmanuel também nos relata que essa forma como Cristo entra em contato com João faz com que João, então, entenda, perceba a necessidade dessas revelações que chegaram para ele em sonho. E aí o que João faz? João, mesmo prisioneiro, ele está praticamente exilado na Grécia, porque havia uma perseguição quanto aos primeiros cristãos, havia uma perseguição naquele período. E que período é esse? Período de Roma, período em que Roma era um grande império, e mesmo após a morte de Cristo, continua perseguindo aqueles seguidores de Cristo. Então, nesse contexto de violência, de tensão, de perseguição, João ele está exilado, ele está preso numa determinada região da Grécia, e ele praticamente recebendo então essa mensagem do plano maior, ele acaba fazendo com que todas as informações sejam colocadas por escrito. Elas são escritas, só que de forma muito alegórica, de um modo muito simbólico. E por que é importante contar isso? Ou pelo menos tentar lembrar que esse livro A Caminho da Luz traz esse panorama, traz essa ideia de que Cristo entrou em contato com João. João, então, traz para o mundo essas mensagens que em sonho ele recebeu, só que de modo alegórico, mais fantasioso. Porque naquele momento, ele já estava prisioneiro e havia, então, ainda, como foi mencionado, uma contínua perseguição
aos cristãos. E para que esse texto pudesse ser disseminado, essa forma alegórica e simbólica, como ele tentou interpretar as mensagens, era também uma forma de proteção, de fazer com que os romanos não percebessem naquele conteúdo, naquele material, naqueles escritos ou naquelas escrituras, algo que pudesse ser perigoso para o próprio império regente naquele momento, né? Dominante naquele momento. Então, ao longo da história, essas formas, esses elementos simbólicos, eles foram muito estudados e se tentou interpretar eles, interpretar essas mensagens alegóricas que João praticamente, então, expôs para o mundo. E o que é importante aqui conectarmos, fazermos como conexão? Que, então, ao longo da história, a palavra Apocalipse, que é uma das palavras, um dos termos que aparece nos escritos de João, foi, por senso comum, foi traduzido para outras línguas e ganhando outros conceitos, ganhando outras ideias. Quando João fala sobre o Apocalipse, o que João tenta nos trazer? Que o Apocalipse era um momento de revelação. Era, por trás da palavra Apocalipse, há esse conceito, essa ideia, então, de revelação, até mesmo de regeneração. No entanto, como foi dito novamente, ao longo da história, essa palavra ela acabou sendo um pouco distorcida, a tal ponto de, hoje, existir ainda uma associação de finais dos tempos, ou fim do mundo. Falar em Apocalipse é, muitas vezes, associar esse termo ao fim do mundo, como se o nosso mundo ele pudesse, então, estar correndo o perigo de ser extinto fisicamente. Então, vejamos como é interessante fazer essa associação, olhar para a história, literalmente para a história, olhar para o próprio cristianismo e tentar compreender em que momento essas informações, elas, de uma certa forma, foram talvez até mesmo distorcidas ou mal interpretadas. Por quê? Porque, de novo, o Apocalipse não representa o fim do mundo, mas, como o próprio Emmanuel, ainda a partir do nosso querido Chico Xavier, ele revela, quando se fala em Apocalipse, nós estamos falando de um momento de total transição, no momento de regeneração, um momento em que o planeta ele vai vivenciar uma mudança, uma alteração de tal forma que ele vai dar um salto, acontecerá uma passagem, uma transformação do mundo. E o que é isso, senão justamente o que talvez em outras palestras, em outras obras, em outros livros, muito se fala, que é a transição evolutiva do nosso planeta, que hoje é de provas e expiações, classificado como provas e expiações, para o mundo de regeneração. Lembrando, novamente, os planetas, segundo a doutrina espírita, evoluem, assim como tudo na natureza. Então, os planetas, eles vão desde os mundos primitivos até chegar no mundo celeste, nos mundos celestes. Então, dos mundos primitivos até os mundos celestes, há uma série de transformações e passagens necessárias para, então, ocorrer a evolução desses planetas. E nós estamos praticamente na segunda posição dos mundos primitivos, nós passamos para o mundo de provas e expiações. No entanto, o nosso planeta já está numa transição para o que nós chamamos de um planeta, um mundo de regeneração. Então, vejamos só, essa ideia de que nós estamos em transição, de novo, ela já é dita há algum tempo, ela foi mencionada pelos espíritos, nas próprias obras básicas é mencionado essa evolução dos planetas, os próprios trabalhadores, médios hoje, que estão ligados ao movimento espírita, muitas vezes trazem ainda essa informação, dizendo que nós estamos
sim, nesse momento de transição. Ou seja, há uma série de indícios de que esse momento de transformação é agora. E está acontecendo, e estamos vivenciando isso. E talvez não seja coincidência percebermos toda a transformação que o mundo tem vivenciado nesse exato momento. Desde, então, do isolamento social, desde a doença que tem, de uma certa forma, atingido todo o nosso planeta de modo global. Então, há uma série de indícios que, sim, estamos passando pelo momento de transição. Mas vamos conectar as informações. Vamos lá. Nós estamos, então, falando sobre o Apocalipse. O que foi dito? Que o Apocalipse, ele traz, ele significa, ele é um termo que tem como ideia a revelação de informações, de mensagens, né? A revelação de informações que podem até mesmo ser proféticas, de coisas que vão vir a acontecer. João é uma dessas figuras, um desses profetas que realmente trouxe, mesmo de modo simbólico, mensagens importantes diretas do mundo espiritual, prevendo que uma transformação em breve aconteceria, em breve no sentido de seria inevitável ocorrer uma mudança no sistema no qual ele estava. Então, nós temos até mesmo historicamente, de fato, a queda do Império Romano, nós temos um outro momento, uma outra fase da história, em que há uma transformação até mesmo no cristianismo e assim por diante. Então, há uma série de mensagens que foram sendo interpretadas e estudadas para tentar verificar o quanto elas eram proféticas. E qual, de novo, a conexão do Apocalipse com o Espiritismo? A grande questão é que não devemos, ou não seria o ideal entender que o Apocalipse significa o fim do mundo, mas sim que é um momento de transformação. Talvez seja o fim de um momento, de um período. Para quê? Para que ocorra uma oxigenação, onde no próprio planeta e na própria sociedade que habita o planeta. Ou seja, envolvendo valores morais, emocionais, intelectuais de todas as pessoas que aqui estão. Então, olha que interessante isso. Porque como Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, que é a obra no qual a gente está fazendo maior referência, traz essa informação de que, de fato, então, falar em Apocalipse é falar no momento de transformação, no momento de geração, nós temos essa conexão direta com a evolução dos planetas. Mas não custa fazer mais um lembrete. Qual lembrete? Quando João, então, traz as mensagens a partir de forma simbólica, a partir dos escritos, para mostrar que mudanças estavam por vir, vale lembrar que, então, nessa passagem do Apocalipse, por João, ele apresenta três conteúdos principais, ou básicos, ou fundamentais, que é o protesto contra as injustiças sociais, ou seja, uma série de mensagens estavam em torno desse item. Outras mensagens estavam relacionadas ao sofrimento que aguardaria os perseguidores, e aí a gente pode ver que é uma questão de lei de ação e reação, aquele sistema que perseguia não só os primeiros cristãos, mas de uma certa forma oprimia, humilhava. Esse sistema, e todos que faziam parte dele, de um certo modo responderiam à lei de ação e reação. Ou seja, tudo aquilo que nós promovemos e criamos em desequilíbrio, em algum momento, seja na mesma vida que nós estamos, ou em alguma outra vida, se tomarmos a reencarnação como uma forma de evolução, a partir da reencarnação, isso seria reequilibrado. De alguma forma, isso teria que ser restabelecido. Então, de novo, primeiro item, protesto contra as injustiças sociais. Segundo, o sofrimento que aguardaria os perseguidores. E o último ponto, a vitória do bem manifestada no amor do Cristo. Porque é a mensagem que ele acaba recebendo direto do plano espiritual. Que a partir, então, dessas transformações que iriam ocorrer, o que se poderia esperar lá no final do Apocalipse, ou dessa ideia que ainda se mantém às vezes de fim do mundo, é que permaneceria ou
prevaleceria o bem. E o que é, pessoal, se não uma forma de mostrar que no momento em que nós evoluímos como planeta, nós acabamos, de fato, recebendo ou vivenciando essa experiência do bem. Como assim? Uma das características que é mostrada no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente nesse tópico de evolução dos planetas, é que no momento que nós sairmos do planeta de provas e expiações, no momento que nós fizermos essa transição por completo de um planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração, não quer dizer que todo o mal vai ser extinto, mas significa que o bem, ele vai se fortalecer e ele vai ganhar forças para ganhar cada vez mais espaço. Ou seja, aqueles que fazem o mal, eles passarão a ser constrangidos ou se sentirem constrangidos por fazer o mal, porque o desejo comum e maior dos seres será em atuar e fazer o bem. Então, não significa que não existirá dor. A dor, ela continuará existindo como forma de aperfeiçoamento, evolução de cada um de nós. No entanto, o bem, a ação no bem, o desejo, o ensejo de atuar, de vivenciar e promover o bem, ele será algo em destaque, ele será um elemento que vai ganhar força. O que é magnífico, o que é maravilhoso. Por quê? Porque se nós hoje, com pequenas ações, atuando no bem, já conseguimos muitas vezes sentir o quanto a nossa própria energia se transforma e transforma o ambiente, imagina coletivamente, um grande grupo, isso sendo algo que predomina. Então, vamos mais uma vez fazer algumas conexões, que é importante. Estamos falando da evolução dos planetas, porque falar do Apocalipse é falar dessa evolução. É falar, então, desse momento de transição que o próprio Emmanuel lembra. O Apocalipse está ligado a esse período de regeneração. Então, poderia se questionar, nós estamos, então, vivendo o Apocalipse? Pois bem, mais do que vivenciar o Apocalipse, a grande questão é, nós estamos vivenciando um momento de regeneração, de transição para a regeneração. Não temos uma data certa para que isso se acabe extinguindo. No entanto, o que pode-se dizer é que esse momento de transformação, que não é o fim do mundo, mas que esse momento de transformação, ele é agora. Ele está, e ele já começou há algum tempo, e ele está se solidificando nesse momento. E por que isso é importante? Porque isso nos mostra, então, nos faz refletir que essa nossa encarnação é o melhor momento, ou a melhor encarnação, ou a melhor oportunidade que nós estamos tendo. De quê? De transformação pessoal. Porque a evolução do planeta significa a evolução daqueles que fazem parte dele. E se nós queremos, como indivíduos, seja individualmente ou coletivamente, acompanhar essa transição, queremos acompanhar esse salto evolutivo, nós precisamos também nos transformar, nos modificar. E essa modificação não tem como acontecer se não for encarando as nossas dores, as nossas dificuldades, o nosso lado mais sombra, para que ele possa ser o nosso amigo e não o nosso inimigo. Para que nós possamos olhar para as nossas imperfeições, para esse lado ainda sombrio, e fazer com que ele possa ser transformado, mesmo que aos poucos, desde que nós tenhamos o desejo de que isso aconteça. Mas para ter o desejo, nós precisamos lançar uma luz sobre nós mesmos, o que não é uma tarefa fácil e não é uma tarefa simples. Por quê? Porque nós temos uma série de conceitos, de preconceitos, temos uma cultura que nos envolve, temos uma série de ideias enraizadas que muitas vezes demoram para ser modificadas e transformadas. Mas o importante é perceber o quê? Que nós sempre podemos ser melhor. E melhor em que sentido? Nós emocionalmente podemos ser sempre mais amorosos, mais generosos, mais caridosos, mais compreensivos, mais empáticos, menos preconceituosos. Nós podemos ser mais disponíveis e estarmos mais dispostos a quê?
a fazermos o bem. E o bem não só coletivamente, mas até mesmo para a nossa própria evolução, para nós mesmos, nos perdoando, compreendendo, então, essas nossas dificuldades e limitações, mas sem deixar com que isso, de alguma forma, nos mantenha estagnados, mas sim com um desejo sincero de melhora. E também é importante nesse processo de reflexão, de autoconhecimento, lembrarmos que se nos sentirmos sem força ou esvaídos de coragem, que a gente possa pedir ajuda, recorrer à ajuda. E como é que eu posso pedir ajuda? Seja a partir de profissionais, seja a partir do centro espírita que eu frequento, seja a partir da filosofia que eu acredito, caso não seja um centro espírita, mas que possa me acolher, que eu possa, de alguma forma, recorrer à ajuda a partir de leituras, de livros, de músicas, de filmes, de elementos que preencham o meu ser, que me ajudem nesse processo de reflexão. Quem eu sou, quem eu gostaria de ser, quem eu desejo ser, o que em mim talvez desagrade, por quê? Porque eu convivo com outras pessoas e muitas me apontam algumas questões, mas ao mesmo tempo eu não concordo com todas essas questões apontadas. Então esse paralelo do que nós somos com aquilo que os outros veem em nós é parte desse processo de autoconhecimento, do quanto nós podemos ser melhores, emocionalmente, psicologicamente, intelectualmente, avançar em todos os segmentos. Por isso, falar em evolução dos planetas é falar no momento de regeneração. Falar em regeneração é falar numa transformação também nossa, particular, e que, de novo, esse é o melhor momento das nossas muitas vidas, talvez, para que a gente consiga esse salto e essa evolução. E falar de tudo isso é falar, sim, do Apocalipse. Por quê? Porque, de novo, o Apocalipse é algo histórico que está sendo planejado há muito tempo pelo plano maior. O Apocalipse são essas revelações e mudanças que já se previa, talvez, no mundo espiritual, para que a gente conseguisse, então, evoluir. Por isso, cabe talvez aqui tentar terminar com uma frase do nosso querido Emmanuel, já que citamos o livro A Caminho da Luz, e tentamos fazer um panorama muito breve, também simples, sobre essa conexão do Apocalipse com o Espiritismo. Mas Emmanuel, ele apresenta, então, informações que são super relevantes na obra em questão, que nós comentamos, e no capítulo 25 do livro, então, A Caminho da Luz, que é intitulado O Evangelho e o Futuro, nós temos a seguinte frase do Emmanuel: vive-se agora na Terra um crepúsculo a qual sucederá profunda noite, e ao século XX compete a missão do desfecho desses acontecimentos espantosos. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. E isso nos mostra, então, o quê? Essa pequena frase, pequeno trecho, nos mostra Emmanuel dizendo que no século XX será um momento de desfecho, de fechamento de uma série de acontecimentos que foram, então, ocorrendo ao longo da história, fazendo com que o ser humano fosse alçado para essa evolução. Só que essa evolução não tem como acontecer sem dor, sem sofrimento. E nós até estamos presenciando um momento atual, como foi também já comentado, de muita dor, pensando nas inúmeras partidas de espíritos, nas inúmeras famílias que perderam seus entes devido a esse momento de pandemia. Então, o atual momento, ele nos traz essa reflexão que está extremamente conectada ao pensamento de Emmanuel. Depois da treva, surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O que talvez possamos tentar
nos apropriar e abraçar a partir dessa frase tão profunda, mas ao mesmo tempo tão simples, é que depois, então, desse momento de treva, assim claro como o sol, ele nasce e ele se põe, ele vai surgir. A luz, ou pelo menos um momento de alívio, um momento de regeneração, ele vai surgir. Esse momento em que a luz ela vai predominar, vai surgir. Mas a gente precisa estar atento aos nossos pensamentos e ações para a gente conseguir acompanhar essas transformações todas. A fim de quê? De conseguir sentir, então, que essa luz ou que esse momento de pacificação está chegando ou que também nos cabe vivenciar e experienciar. Para mim, me parece uma mensagem muito mais de esperança do que necessariamente de dor. A luz venceu e a luz vencerá. Então, que essas reflexões possam nos ajudar a entender não só esse atual momento, mas lembrar aí de questões históricas, como foi comentado, sobre o termo Apocalipse, que a gente possa ter feito, então, uma conexão, mesmo que simples, do Apocalipse com o Espiritismo, com a doutrina espírita, e perceber que não importa a religião, nós estamos, de uma certa forma, sim, conectados quando se fala nessas mensagens vindas, claro, do mundo maior, do plano espiritual. Por isso, que a gente possa levar isso no nosso dia a dia, levar aí como reflexão de como é que nós estamos agindo e como é que nós desejamos agir. Façamos, então, uma prece final. Uma prece em que nós, mais do que agradecermos pela oportunidade, de novo e mais uma vez, possamos profundamente dizer ao plano maior e a Deus e ao nosso Mestre Jesus que estamos nos abrindo, que desejamos estar abertos para essa transformação, que ela possa ocorrer, de fato, de dentro do mais profundo do nosso âmago para todo o mundo exterior, que os nossos pensamentos e ações possam ser, então, orientados pela lei de amor do nosso querido Pai. Obrigado, Senhor, sim, por toda a graciosidade de nos acompanhar e permaneça conosco, abençoando e iluminando a todos os lares que estiverem conectados por pensamento a nós. Que assim seja.